Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o nome de Deus. Meus amados irmãos e visitantes, nós vamos trabalhar com o tema nessa noite, quando Deus visita o seu povo. E quando Deus visita o seu povo, há arrependimento, restauração e esperança. Quando Deus visita o seu povo, há arrependimento e refrigério para a alma do cristão. Quando Deus visita o seu povo, Ele apaga o nosso passado, renova o nosso presente e garante o nosso futuro. Quando Deus visita o seu povo, acontece arrependimento genuíno, a restauração em todas as áreas da nossa vida, trazendo refrigério em tempos de crise, em tempos de caos, em tempo de perturbação. Quando Deus visita o seu povo, há arrependimento. Hoje, transformação agora, mudança de mente, garantias eternas. E Deus já visitou o seu povo na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, dos versos 19 ao 21. Atos dos Apóstolos, com esse tema, quando Deus visita o seu povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, dos versos 19 ao 21. Eu gostaria de ler e que a amada igreja acompanhassem a leitura. A palavra de Deus, eu ainda estou vendo umas Bíblias passando, deixe sua Bíblia aberta. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, dos versos 19 ao 21. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Amém? Curve sua cabeça novamente, vamos orar por iluminação e compreensão. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por essa primeira parte. E nesse momento, ó Deus, te pedimos iluminação do céu, do alto. Ó Deus, a tua palavra já é revelada e inspirada, mas nós precisamos de iluminação do teu entendimento, Pai. Nos dá entendimento, Pai Santo, para que nós possamos entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade nas nossas vidas, na nossa vida. Esta é nossa oração, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. O contexto desse texto aqui, o apóstolo Pedro tinha acabado de fazer um milagre extraordinário. Ele simplesmente cura um homem coxo, de nascença, 40 anos, que esse homem vivia coxo, que tinha esse problema físico. E é interessante aí, ó, no capítulo 3, verso 6, o apóstolo Pedro dá a ele o necessário, o principal, que é: Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu lhes dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e ande. Ele curou aquele homem naquele momento. Aquele homem entrou na porta do templo, começou a adorar a Deus. A multidão ficou maravilhada, extasiada com o milagre que tinha acontecido. E é interessante que o apóstolo Pedro, juntamente com o apóstolo João, ele não perde tempo, ele não desperdiça a oportunidade. Ele simplesmente começou a pregar a palavra de Deus. Ele não começou a falar do milagre em si, mas começou a falar de Jesus Cristo, o Deus do milagre. Ele não se promove, não. Ele promove Jesus. Em nome de Jesus, foi Jesus que te colocou de pé. Levanta-te em nome de Jesus. Ele não fala de oferta, ele não fala de dízimo, não. Mas ele prega sobre algo maior, sobre esse tempo que ia chegar aqui no verso 20. Tempos de refrigério para a sua igreja, para o seu povo, que é o principal refrigério para a nossa alma. No versículo 20 ele vai dizer isso, que venha tempos de refrigério. Tempos de refrigério. A palavra aqui no grego é recuperação do fôlego.
É como se a gente estivesse andando no deserto, no sol de 50 graus, e Deus traz refrigério, alívio para a nossa alma. Ele vai revivificar a nossa alma. E é isso que a igreja está precisando, revivificação. A imagem de alguém cansado, sobrecarregado, que Deus coloca de pé novamente, trazendo refrigério para a alma. É isso que Deus quer nas nossas vidas, através de Jesus Cristo, o Cristo, Filho de Deus. E que Ele envie Jesus Cristo sendo a água da vida que traz refrigério para a nossa alma, para o nosso corpo, para a nossa mente, saciando literalmente a nossa sede espiritual. Somente Ele, somente Jesus pode oferecer refrigério, restauração profunda para os cansados, para os sobrecarregados, para os doentes, para aqueles que estão passando qualquer tipo de necessidade. Ele é o bom pastor que guia as suas ovelhas pelas águas de descanso, refrigério para nossas almas. É isso que Jesus faz. E nós temos que estar forjados naquilo que nós cantamos hoje. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Uma igreja quebrantada diante de Deus, para que haja consolo interior nos nossos corações. Mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dificuldades, como o mundo está hoje. Refrigério para os anseios, para a culpa, para o coração que está corrompido dia a dia, somente através de Jesus. Refrigério. A palavra raiz no hebraico é restaurar. Deus, Ele restaura as nossas forças. Deus restaura as nossas vidas, trazendo vigor espiritual, trazendo alívio para o cansado, trazendo alívio para aquele que está fadigado. É isso que Deus quer para a vida dessa igreja. Deus está restaurando a sua igreja. As promessas de Jesus é que nós possamos vir até Ele agora. Não é isso que Ele diz? Está cansado, está sobrecarregado, vinde a mim, venham. Somente assim nós podemos receber com o coração quebrantado e contrito que Deus não recusa. Deus não recusa, Deus quer que nós estejamos diante dEle, quebrantado e contrito. Em humildade, Deus não permite que aconteça algo que não esteja de acordo com a sua vontade, mas Ele quer sarar as nossas feridas nessa noite, através do refrigério que Ele vai trazer para os nossos corações. Feridas emocionais só são curadas através de Cristo Jesus, o refrigério. Feridas emocionais que estão dentro do nosso coração, e às vezes nós levamos ela, Jesus traz refrigério. Porque Deus, Ele cuida das suas ovelhas. Ele carrega as nossas cargas. O problema é que às vezes nós não lançamos as nossas ansiedades sobre Ele, para que Ele possa revigorar, para que Ele possa trazer refrigério. O bom pastor agindo e guiando as suas ovelhas por águas de descanso, refrigério. Pelas veredas da justiça, refrigério. É isso que Ele quer para a sua igreja. O refrigério da alma, que é um presente de Deus. Nós só encontramos descanso em Cristo, somente através de Cristo. Mesmo que você, preste atenção, mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, momentos difíceis, momentos que parece que você pensa que não vai conseguir, mas Deus, Ele traz refrigério para a alma. Hoje nós estamos vivendo num deserto espiritual, igrejas cansadas, pastores sem vida, crentes exaustos, ministérios sem vida, mas Pedro mostra o caminho para tempos de refrigério. O verdadeiro refrigério, o verdadeiro renovo espiritual está em Cristo, e que Ele envia o Cristo já veio, já morreu por nós na cruz do Calvário, para trazer refrigério, renovo e avivamento espiritual na presença de Cristo. É isso que Deus quer para a sua igreja. Pastor, qual a condição para que isso aconteça? Há 4 condições, e a gente vai ver essas 4 condições hoje. Para que aconteça um renovo espiritual na vida da igreja, para que haja um avivamento na vida da igreja, para que haja ânimo na vida da igreja. Há 4 condições que nós temos que estar focada nelas. O primeiro é o reconhecimento da necessidade da igreja se arrepender.
verso 19. Os dois primeiros são dois imperativos que Pedro deixa para nós através de Jesus. A primeira coisa é, portanto, arrependam-se. A igreja tem que se arrepender dos seus pecados. Pedro não está falando para pagãos aqui, não. Ele está falando para um grupo de religiosos que iam para o templo, iam para a igreja, abria a Bíblia, lia a Bíblia, mas não entendia a Bíblia. Por isso tem que haver arrependimento verdadeiro. E a palavra que é arrependei-vos é um mandamento. Conheciam o templo, as escrituras, mas não praticavam a palavra de Deus. Simplesmente eram ouvintes. E a igreja, em sentido de arrependimento, olhando para Cristo, a igreja tem que se arrepender coletivamente. Primeiro, individualmente, depois, coletivamente. Religiosidade sem vida. Igrejas estão assim hoje, cheias, sem Bíblia. Às vezes tem até a Bíblia de cor, mas não tem a Bíblia guardada no coração. É uma teologia até correta, mas às vezes a vida é estéril, não existe frutificação. Para que haja renovo espiritual, para que haja refrigério nas nossas vidas, tem que haver arrependimento. A doutrina é sólida, mas a ausência de poder do Espírito Santo de Deus. E isso tem que ser mudado hoje. Rituais. Havia isso na época dos judeus. Há hoje, em algumas igrejas, cultos programados, mas Deus ausente. Liturgia impecável, mas a presença divina está escassa nos corações dos crentes. Ordem de culto perfeita, mas a frieza espiritual. Através do arrependimento, nós vamos mudar essa história. Há ativismo, mas não há poder do Espírito Santo. Uma agenda cheia, de domingo a domingo, mas a alma vazia. Nisso não adianta nada. Nós temos que mudar esse trajeto hoje. Muito trabalho, pouco poder. É isso que está acontecendo. Muitos programas, as igrejas estão cheias de programas, mas pouca presença de Deus. Nós temos que mudar. Como começa essa mudança, pastor? Através do arrependimento. Arrependam-se ou arrependei-vos. Hoje nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar essa história hoje. Às vezes nós estamos sentados e satisfeitos com uma fé nominal. Nós temos que mudar essa história hoje. Hoje. A igreja não pode continuar assim. Temos aparência de piedade, mas negamos o poder dela, o poder da piedade, o poder do amor de Deus. Não pode, nós temos que mudar essa história hoje. Estamos confortáveis nas nossas cadeiras, sentados, confortáveis, com um cristianismo sem custo, sem cruz. Sabe o que é que vai acontecer? Deus vai punir esse país se nós não mudarmos. Nós temos que ser sal e luz da terra. O diferencial em Araripina. A igreja militando, pregando, com o estandarte de Cristo na mão, pregando a palavra de Deus, mudando vidas, transformando histórias a partir de hoje, trazendo o povo ao arrependimento de pecados. É isso que tem que acontecer, uma igreja viva, cheia do Espírito Santo de Deus. Cheia do Espírito Santo de Deus. Não existe cristianismo sem custo, não existe cristianismo sem cruz. Não, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga Jesus. É Jesus que nós temos que seguir. Por isso é um duplo chamado, um duplo imperativo. Primeiro arrependam-se, ou arrependei-vos. Depois convertam-se. Nós temos que mudar de rota. Aqui não é a conversão para a salvação, não é mudança de rota. Mudar o roteiro da nossa vida, mudar a nossa história, mudar completamente. Isso tem que começar hoje. Hoje, arrependei-vos. Primeiro, mudança de mente, metanoia. Arrependam-se, mude a mente. Mude a mente, pastor. Mude sua mente, pastor Marcos. Mude completamente. É isso que o apóstolo Pedro está falando para nós. Mudança de perspectiva. Contra quê, pastor? Contra o pecado. Nada está impune diante de Deus. Os olhos do Senhor estão postos sobre essa igreja. Nós temos que mudar de direção, mudar de rota, mudança de valores, mudança de prioridades, para que nós possamos ter um coração que agrada a Deus, que agrada a Deus.
É hora de se arrepender, igreja, para que não haja mais frieza espiritual, um coração morno. Jesus disse para Laodiceia: eu vou vomitar vocês. Vou vomitar vocês. Conformismo não. Pecados tolerados não. Pode ser da minha esposa, pode ser do meu marido, pode ser da minha família, não. Não. Pecados têm que ser confessados diante de Deus. Falta de amor, não. Nós temos que amar o nosso semelhante. Como é que nós vamos impactar a Aripina? Como é que nós vamos impactar o mundo? Se eu não consigo amar o meu irmão que está do meu lado, como vai haver mudança se eu não consigo amar? Se há falta de amor, se há uma incredulidade enraizada ainda no meu coração, como nós vamos impactar? Aquele que está do teu lado. Como é que você vai impactar? Convertam-se, é assim. Vire-se para o lado certo, retorne e recomece novamente, ame novamente, tenha o primeiro amor, resgate o primeiro amor, aquele amor que você tinha quando você vinha para a igreja, independente da situação, voltar-se completamente para o Senhor, com os olhos fixos no Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Isso tem que mudar hoje é dia de mudança, retornar ao primeiro amor, retornar com o coração quebrantado e contrito, viver de fato e de verdade, ter uma vida diante de Deus que agrade a Deus. É isso que tem que acontecer. Relacionamentos quebrados, a partir de hoje tem que ser novamente, os relacionamentos têm que ser restaurados. Está com algum problema na sua casa, na sua família? O crente é você. Vá até seu irmão, sua irmã, para que ele volte para a casa do Pai. Nós temos que mudar de rota, converter-se. Pastor, qual é o exemplo melhor, pastor? O filho pródigo. O filho pródigo voltou para a casa do pai. O filho pródigo simplesmente não retornou. Ele se arrependeu e começou a viver uma vida nova, completamente mudada. O exemplo é o filho pródigo mudar de rota, mudar de destino, se arrepender e voltar e começar de novo. Meus amados irmãos, isso é urgente no coração da igreja, urgente, isso tem que acontecer hoje, agora. Não há mais tempo a perder, a urgência do momento é agora. É agora. Pedro usa o imperativo, arrependam-se e se convertam. É isso que ele fala. A causa da urgência, pastor. Por que a urgência, pastor? Vocês pensam que o tempo não está passando? O tempo é curto. Muitos corações estão embrutecidos, endurecidos diante de Deus. Nós temos que começar agora. As oportunidades, às vezes, você deixa passar. Nós deixamos passar. Aproveite as oportunidades. Porque Deus já visitou o seu povo. Quando Deus visita o seu povo, há arrependimento e conversão. Meus amados irmãos, tem que ter mudança. Tem que ter mudança. A eternidade está em jogo. A eternidade começa aqui e terminará e continuará, aliás, eternamente no céu. O que é que nós estamos esperando? O que é que nós estamos esperando? O escritor de Hebreus, o salmista, Jesus disse: hoje, se ouvirem a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. A promessa de renovo, a promessa de avivamento, total na vida dos crentes, total. Por quê, pastor? Para que sejam cancelados os seus pecados. É isso que Deus quer fazer na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Ele quer lançar no mar do esquecimento todos os nossos pecados. A palavra aqui é apagar. Passar uma borracha. Cancelar, apagar completamente, totalmente, remover para sempre. É isso que Deus quer fazer na tua vida hoje. Hoje, como se nunca tivesse existido o pecado. Hoje, não é apenas um perdão superficial, não. Para que sejam cancelados, apagados, o perdão aqui é completo. A memória divina não vai te culpar mais, não vai. É perdão completo, é cancelamento. É aquilo que Jesus disse, o registro da dívida foi paga, o registro, a tua conta foi pregada na cruz do Calvário. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Mas tem que haver um despertamento na vida da igreja, para que haja uma consciência purificada na vida da igreja. Sabe o que é que Isaías diz?
usado por Deus, boca de Deus. Eu mesmo sou eu quem apago todas as suas transgressões, por amor a mim. Dos teus pecados não me lembro mais. Foi lançado no mar do esquecimento. Isaías ainda, usado por Deus, inspirado por Deus, boca de Deus vai dizer: apaguei as tuas transgressões como uma névoa. Névoa passou todos os seus pecados, como uma nuvem. É isso que Deus está fazendo, para te remir. Para te remir, é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Pastor, o que é que significa para mim hoje tudo isso? Pecados cancelados, pecados lançados no mar do esquecimento, pecados apagados, liberdade para não haver mais condenação, fim da culpa, do peso da culpa do pecado, restauração completa, novo começo, nova vida. Meus amados irmãos, tudo novo, para que haja o quê, pastor? Versículo 20, tempos de refrigério. Vai vir através disso. Somente através disso pode haver refrigério para a minha alma, refrigério para as nossas almas, meus amados irmãos. A fim de que, da presença do Senhor, Ele está no nosso meio. Ele está no meio da igreja, guardando sua igreja. A presença do Senhor é real. Nós podemos ver pela fé, nós podemos sentir pela fé, nós podemos e sabemos que Ele existe e está aqui. E o que é que Ele quer, pastor? Abraçá-los, cuidá-los, como a galinha protege os seus pintinhos. Ele quer cuidar de você, Ele quer trazer refrigério para a sua alma. Venham tempos de refrigério, é isso que Deus quer. É uma das mais belas passagens, tem que marcar aí. Marque, sobre o renovo espiritual, sobre o avivamento na Bíblia, refrigério espiritual, uma fonte que aparece no deserto. E a água é derramada em abundância, refrigério. Isaías, inspirado por Deus, diz: derramarei água sobre o sedento. Ele vai derramar água, Ele é a própria água da vida que mata a nossa sede, que sacia a nossa sede, que refrigera a nossa alma. A alma sedenta, seca, é saciada pela água da vida que é Jesus Cristo. Corações áridos, agora é regado pela água da vida, para que possa brotar, brotar e brotar. O espírito cansado é renovado, o Espírito Santo que habita em nós. Às vezes nós cansamos o Espírito Santo de Deus, abafamos o Espírito Santo de Deus. Ele quer renovar, Ele quer trazer refrigério, Ele quer renovar as nossas forças. Novamente Isaías, novamente renovar as forças, como a das águias, trazendo refrigério para as nossas almas, para o cansaço espiritual da igreja, para que desapareça, para que suma da vida da igreja. É isso que Deus quer fazer. Ele quer trazer vigor nas nossas vidas, vigor no ministério, no seu ministério, no ministério da sua casa, no ministério da igreja, na sua vida. Ele quer fazer isso, trazer vigor espiritual. Ele quer trazer uma paixão renovada pela palavra de Deus. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus está fazendo no meio da sua igreja. É isso que Ele vai fazer. Restauração da alegria. Nós temos que ter alegria. Sabe o que era que Davi passou? Ele passou por uma necessidade tão grande, que ele disse: Senhor, torna-me alegre com a tua salvação. Como é que pode você perder completamente a alegria da salvação? Ele perdeu, Davi. E ele pede incessantemente para Deus que o Senhor torna-me alegre com a salvação. Se nós não tivermos a alegria da salvação, nós vamos ter alegria em quê? Nossa alegria, o gozo profundo da alma, não é superficialidade, não, mas gozo por esse Deus que nos encontrou. Foi Ele que te encontrou, o perdido era eu, o perdido era você. Ele nos encontrou, Ele quer revitalizar a sua vida, Ele quer revitalizar a sua casa, Ele quer revitalizar a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos. Revitalização, a terra seca vai brotar novamente, na tua casa, na tua família.
vai brotar novamente, porque a água está sendo derramada para trazer refrigério para a alma, vidas estéreis. Ele que vai fazer brotar novamente, como a rosa de Saron, que brotou no deserto. É isso que Ele quer fazer com as nossas vidas. Igrejas mortas vão ganhar vida novamente, porque a água está sendo derramada, o refrigério está chegando no meio da igreja. Pregações vão ter poder novamente, púlpito em chamas, vivo, pessoas resgatadas, remidas, o refrigério para as nossas almas. Isso só acontece como, pastor? Com a presença do Senhor. Aqui, ó. A fim de quê, igreja? Vamos lá, igreja. Lê todo, igreja. Vamos voltar. Todo. Vamos lá. A fim... Preste atenção. Tempos de refrigérios, somente através da presença do Senhor. Do Senhor em nossas vidas. Aqui é a verdade fundamental do texto. A presença do Senhor viva, trazendo renovo, esperança, avivamento. Não é um programa engessado, não é. É a presença do Senhor nas nossas vidas. Não vem de homens, não vem de marketing, não vem de pregadores famosos, não vem de músicas empolgantes, nem de estruturas que impressionam. Não, vem do Senhor, da presença do Senhor, da presença do Deus Todo-Poderoso, da glória que desce no meio da igreja e fortalece cada um. O Espírito Santo se movendo, soprando para onde Ele quer. Jesus se revela pessoalmente através da sua palavra no meio do seu povo, no meio da sua igreja. É isso que Deus quer nessa igreja. Deus se revelando, a presença de Deus. E nós temos que ter isso. A manifesta presença de Deus nas nossas vidas, meus amados irmãos. Como disse Moisés e como disse Davi, Senhor, eu só vou se for com o Senhor. Se não for com o Senhor, não vou, Senhor. Eu só vou se for com o Senhor. Se o Senhor for comigo, eu vou, Senhor. Se o Senhor não vou, se o Senhor não for, eu não vou. É isso que nós temos que ter no nosso coração. É isso, é essa presença. As características manifestas do Senhor na vida da sua igreja. Isso vai trazer o quê, pastor? Convicção de pecados. Arrependam-se. Arrependam-se ou arrependei-vos. As pessoas vão se quebrantar espontaneamente. Haverá adoração, como houve já aqui, genuína. A igreja cantando para o Senhor, não para homens. Poder sobrenatural. O milagre maior. Qual é, pastor? O milagre da conversão. Pessoas, almas rendidas. Mas também curas, libertação de correntes. Transformação visível de vidas, vai acontecer isso, porque a presença manifesta do Senhor está no meio dessa igreja. Haverá temor e reverência, haverá obediência e fé, alegria incontável, porque chegou o tempo da restauração. É tempo de restaurar completamente a vida da sua igreja, a vida do seu povo. É isso que Deus está fazendo. Pastor, mas é o Senhor que está dizendo. Não, é a palavra de Deus que diz. Versículo 21. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração. Já começou aqui. Já começa aqui, até chegar no céu. Mas a restauração começa aqui na terra. Deus restabelecendo, quando nós chegarmos lá, o estado original. Retornando à condição perfeita de Deus. O Éden ainda tinha probabilidade de pecado, lá no céu não. Por isso começa aqui, com essa restauração, a remoção completa, a renovação completa do povo de Deus, recuperação total. O pecado não existirá mais. A pergunta é: o que Deus restaura? O que Deus renova? O que Deus refrigera? O que Deus traz, como Deus traz o avivamento, o relacionamento com Deus? Como é que está a nossa intimidade com Deus? Através dessa restauração aqui. A intimidade que foi perdida é recuperada e tem que começar hoje. Como é que está
a nossa vida diante de Deus, o nosso relacionamento com Cristo. A comunhão que foi quebrada vai ser restaurada para a glória de Deus. O primeiro amor vai voltar. Nós temos que ter isso no nosso coração. Haverá poder espiritual dentro da igreja. O poder que foi perdido de transformar vidas retorna. Mas tem que começar hoje, começa aqui com a restauração das nossas vidas, com o renovo e o refrigério da nossa alma. Nós vamos ter autoridade espiritual na hora da pregação. Os dons espirituais vão se manifestar na igreja de Deus para glorificar a Deus, não o homem. A santidade vai voltar, já está, os padrões bíblicos estabelecidos por Deus. A pureza tem que ser valorizada. O pecado não pode existir ou sempre estar no coração do crente. Não, a separação do mundo vai existir tudo isso com a restauração, com o refrigério, com o arrependimento e com a conversão. Vai trazer isso para as nossas vidas. O corpo vai estar bem unido. Unidade sempre, divisões vão ser curadas, reconciliação vai acontecer, a igreja vai se tornar uma. Esse é o tema de missões nacionais esse ano. Somos um, assim como o Filho e o Pai são um, nós somos um. Tem que haver essa restauração entre irmãos, entre famílias. Esse é o tema do ano e tem que começar aqui dentro da igreja. Quando há restauração, a visão missionária volta para a igreja. Paixão por almas, paixão por vidas, paixão por almas perdidas. Evangelismo vai explodir, todos vão ter o desejo de evangelizar. Missões vão ser priorizadas, como sempre foram na igreja. Nós vamos impactar a família e sociedade. Casamentos restaurados por causa da restauração que começa aqui agora. Filhos fortes na presença de Deus. Filhos vão retornar se um dia se perderam. Porque restauração começa aqui e vai ecoar a eternidade afora. Comunidades vão ser transformadas, começando pelo nosso meio. É isso que acontece. Sabe o que é que Joel diz? Ele diz assim: restituirei os anos que foram consumidos. Aí ele vai dizer, pelos gafanhotos, pelo migrador, pelo devorador e pelo destruidor. Já aconteceu no derramamento em Pentecostes. O que é que nós temos que fazer agora, pastor? Continuar. Continuar seguindo. Qual a característica do renovo, pastor? Qual a característica do refrigério, pastor? Qual a característica do avivamento espiritual, pastor? A resposta que nós já lemos, a presença manifesta de Deus. A presença de Deus em nossas vidas. Quando os apóstolos se reuniam para orar, Pedro preso, o chão tremeu, mas tremeu por causa do temor. O temor da igreja tem que voltar a temor a Deus. Nós temos que ser homens e mulheres tementes a Deus. Sinais da presença manifesta de Deus no meio do seu povo vai trazer uma atmosfera mudada, transformada. Ele está no meio de nós e vive para todo sempre. Nós conseguimos ver pela fé. Nós sabemos que Ele existe pela fé. Haverá temor, reverência diante de Deus, adoração espontânea. Meus irmãos, convicção na pregação. Eu estou pregando com convicção, porque eu sei o que Deus falou ao meu coração. Pessoas vão ficar constrangidas com a pregação, com a oração. Pecadores vão voltar para o altar arrependidos. É isso que vai acontecer. A conversão existirá fora da igreja, dentro da igreja, nos cultos e fora do culto. A presença manifesta de Cristo vai trazer temor no povo de Deus. O povo de Deus tem que estar prostrado diante dele, diante de Deus, contritos totalmente. É isso que tem que acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado irmão. Nós não buscamos as manifestações, nós buscamos a presença de Deus para que as manifestações aconteçam automaticamente. Automaticamente. Com a presença manifesta de Deus, que nós lemos hoje aqui, haverá convicção que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos nos converter. Haverá renovo espiritual, haverá avivamento verdadeiro. Pastor, como o pecado é visto por Deus, como tem que ser visto por nós, a igreja de Cristo.
não minimizamos, não justificamos, não comparamos o pecado de um com o outro, não. Nós simplesmente vemos a devassidão do pecado, o que o pecado causa, o salário do pecado é a morte. Não passamos pano para a nossa esposa, para o nosso filho, para o nosso marido, para a nossa família, não. É depravação, continua sendo depravação. O pecado que atingiu todas as esferas do ser humano, e haverá confissão espontânea, pública. Pecados ocultos vão vir à luz, já estão vindo à luz aí, não se esconde nada de Deus. A igreja não entendeu ainda. Acontecerá restituição, reconciliação, na presença manifesta de Deus, haverá quebrantamento genuíno, não remorso como Judas, mas arrependimento como Pedro. Coloque bem aqui, Lucas, para mim, 2 Coríntios 7:10, para eu ler junto com a igreja. Quando há arrependimento verdadeiro, o que é que produz segundo Deus e segundo o mundo? 2 Coríntios 7:10. 2 Coríntios 7:10, eu quero ler com a igreja. 2 Coríntios 7:10. Vamos lá, igreja? Amém? A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. O arrependimento verdadeiro traz salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. Meus amigos, grandes avivamentos aconteceram na história da igreja. Houve um avivamento no país de Gales, com um homem chamado Evan Roberts, porque eles se dobraram diante de Deus. Pessoas caíram dos joelhos diante de Deus. Confissões de pecados. Bares foram fechados. Prisões ficaram vazias, porque até os presos confessaram os seus pecados e vieram para Cristo. Houve um avivamento na China em 1930. Começou com os missionários confessando o seu orgulho. Deus, eu sou orgulhoso diante de Deus. Me quebra, Senhor. Deus quebrantou aquele povo. Aquele que roubava deixou de roubar. Inimigos se reconciliaram. Igrejas foram purificadas. Houve um avivamento moraviano, o maior, o melhor. O que eu gosto mais. É pessoal. Tá? É pessoal. Moraviano, simplesmente os evangelistas. Era a época da escravidão. O que é que acontecia, pastor? Havia escravos, presos, e eles pegavam, se vendiam, os pregadores, e diziam: eu quero ser escravo para libertar aqueles escravos. Eu quero ser escravo para libertar aqueles escravos que estão aprisionados da escravidão, do pecado. Eu quero pregar Cristo para eles, para que haja um avivamento na igreja. É isso que tem que acontecer. E isso começa com a paixão pela palavra de Deus, amor. Nesse contexto todo aqui que a gente está falando, do verso 1 até o verso 4, vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus. Era fome insaciável pela palavra. Eu não lia de vez em quando, ou quando eu queria, não, mas eu lia vorazmente a palavra de Deus. Estudos bíblicos lotados, diferente de hoje. Pessoas chegavam sedentos para ouvir a palavra de Deus. A pregação era poderosa, do poder do Espírito Santo de Deus. Não era eloquência, não, mas era convicção do que Deus está falando. O apóstolo Paulo falou disso. A minha pregação não consiste em linguagem persuasiva, não, de sabedoria humana, mas na demonstração do poder de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus. É assim que nós temos que viver. Nós temos que mudar esse cenário atual da igreja brasileira. Isso começa individualmente. Pastor, como é que eu faço isso? Agora, hoje, nesse momento, eu estou ouvindo. 2 para ouvir, né? 2, orelhão, um de um lado e outro do outro. Sim, ouvi. E agora eu sou participante? Eu sou praticante? Ou eu só sou
simplesmente uma pessoa que ouve sermões. Há uma obediência total e completa? A transformação é visível na minha vida? Tem que haver oração fervorosa na vida da igreja, para que haja renovo espiritual. Isso é intensidade, orar sem cessar, clamar, persistência na oração, vigílias, unidade dentro da igreja. Nós temos que ter expectativas de quando nós oramos, o céu vai se abrir, porque Deus vai fazer a sua vontade, não por causa da minha oração, mas aquele que responde às orações. Nós temos que ter certeza. Não pare de orar, não desista do seu filho, da sua família. Não, Jesus vai dizer, tudo quanto pedirdes em oração, lhe serás feito, conforme a minha vontade. Não a minha do pastor, tá? A vontade de Jesus. Pastor, se for pela vontade do pastor, misericórdia. Vontade de Deus que vai prevalecer em tua vida. Vontade de Deus. Pastor, e houve avivamento na Bíblia, vários grandes reis voltaram ao avivamento através da palavra de Deus. O avivamento de Pentecostes, 10 dias orando, 120 pessoas convertidas. Primeira pregação de Pedro, 3.000. Segunda pregação de Pedro, 5.000. Quer mais um avivamento espiritual do que esse? O avivamento da Coreia do Norte, esse também eu gosto. Começou como, pastor? Reuniões de oração. Que hora, pastor? 5 horas da manhã. E oravam dia e noite, sem cessar. Houve confissão de pecado. A cidade inteira foi impactada. Movimento que continua até hoje. É um dos países avivalistas. Pessoas foram batizadas, pessoas foram redimidas. Houve renovo, avivamento e refrigério na vida daquela igreja. Todo crente deve evangelizar. A responsabilidade não é só do pastor. Não é só dos líderes, não, é de toda a igreja. De toda a igreja. Para que haja conversões, não decisões emocionais. Crentes que nascem emocionais, logo saem da igreja emocionalmente. Vidas transformadas, mudança de vida, frutos permanentes. Uma árvore que frutifica, vidas completamente mudadas. E o crescimento da igreja vai ser natural. Não é marketing, não é estratégia, não é entretenimento para a igreja, não é pular, não é rodar, não é rodopiar, é a palavra de Deus. E o Senhor, no contexto que acrescentava a cada dia mais e mais pessoas. Isso vai transformar o social diante de nós. O crime vai diminuir quando pessoas são convertidas. Bares vão se fechar. A sociedade é afetada na raiz. Nos Estados Unidos, grandes avivamentos. Cultos 24 horas por dia. Pessoas vinham se convertendo na época de John Edward. Conversões diárias. O movimento alcançou o mundo inteiro. Porque existia palavra. E no país de Gales, pastor, 6 meses, 100.000 convertidos. Porque houve arrependimento. Porque houve, pastor, conversão. Porque houve, pastor, refrigério para a alma. Porque houve, pastor, restauração. Avivamento verdadeiro. Vai trazer santidade real. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Com a santidade haverá separação do pecado. Haverá honestidade nos meus negócios, integridade em tudo que eu vou fazer. Vai trazer uma vida consagrada a Deus, uma vida dedicada ao Senhor. Qual a prioridade da minha vida? Eu estou remindo o tempo ou estou simplesmente brincando com o tempo? Qual a prioridade da minha vida? Qual a prioridade da minha vida? Existe transformação visível no meu falar, no meu andar, no meu vestir, no meu modo de se comportar e de se relacionar? Houve mudança de hábitos verdadeiros? Por quê, pastor? Porque houve arrependimento, sim, o que a palavra falou. Porque houve conversão, sim, mudança de rota. Porque houve refrigério para a sua alma, sim, e porque houve restauração. São 4 atos nas nossas vidas que tem que trazer mudança de vida.
mudança de hábitos, mudanças de rotina. Mude sua rotina. Deixe Deus fazer a sua agenda. É isso que tem que acontecer. E o que foi que aconteceu no contexto de Atos? Muitos creram, muitos confessaram Jesus, muitos e muitos. Como nós podemos experimentar? Pergunta. Tempos de refrigério, tempo de renovo espiritual. Começa com você, meu amado. Começa com você. O arrependimento é pessoal, para depois ser coletivo. Nós temos que examinar o que, pastor, a nossa consciência. Como é que está o meu tempo a só com Deus? Como é que está a minha vida de comunhão diante de Deus? Pense e faça como pastor, como salmista. Sonda-me e me conhece. Sonda-me e conhece. Prova o meu coração. Vê se há um caminho mau em mim. Guia-me pelos caminhos da eternidade. Tem que haver isso. Deus tem que sondar o teu coração e o meu coração individualmente. Isso não é uma confissão genérica da boca para fora, não. Pastor, o que é que eu tenho que fazer, pastor? Nomeie o seu pecado. Tem gente que diz assim, perdoe os meus pecados. Deus não quer isso, não. Deus quer que você coloque na lista. Qual é o seu pecadinho de estimação? Anote, peça perdão. Ao pastor, não. A Deus. Nomeie os seus pecados. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É isso que Ele quer. E tem que haver abandono radical. Não basta confessar. É preciso abandonar os pecados de estimação. Tem que acontecer isso. Queime, toque fogo naquilo que te leva a pecar. Queime as veredas, queime as estradas, queime os caminhos, queime as pontes com o pecado. É isso que você tem que fazer, para que haja restauração na sua vida. Aquele que rouba não rouba mais. Aquele que pecava não peca mais. Vai lutar para não pecar, aliás, lutar para não pecar. Somos pecadores ainda. Aquele que mentiu vai se corrigir. É assim que nós temos que viver. Mas nós temos que buscar a Deus intensamente. Como é que está a nossa busca por Deus? Como é que eu falo com Deus? Como é que eu recebo as respostas de Deus? Como é que está a minha vida diante de Deus? Como é que está a minha adoração diante de Deus? É genuína, é verdadeira? É de fato e de verdade? Ou é uma performance? No altar? É entretenimento? Ou é um encontro genuíno com Deus? É uma rendição total da igreja diante de Deus? Como está a minha adoração diante de Deus? Eu tenho mergulhado mais e mais em águas profundas, na palavra de Deus. Ou eu sou um menino na fé? Como é que eu estou vivendo? Como é que está a prática da minha vida diante de Deus, os meus devocionais? O meu jejum para matar os meus apetites contra o pecado? Ainda jejuou? Faz mais de um ano? Volte ao propósito do jejum, para que o corpo esteja bem ajustado, para que nós possamos dizer como salmista, quão bom e suave é estar em união com os irmãos. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que dar passos de unidade. Há algo contra o seu irmão? Há algo da sua vida contra o seu irmão? Se ele te perdoou, perdoe. Independentemente da ofensa. Foi você que pecou, vá até ele. Mesmo que você seja o ofendido. Tenha humildade de coração, abandone o orgulho. Reconheça suas falhas. Não faça nada por partidarismo, não. Ame sacrificialmente. Ame os diferentes dentro da igreja. Supere as diferenças.
qual seja ela, seu irmão está lutando para mudar de vida, para mostrar que é um discípulo de Cristo. É isso que está acontecendo com a igreja. Áreas que nós temos que trabalhar nas nossas vidas, pastor, várias. Como é que estão os nossos pensamentos? Como é que estão as nossas palavras? São palavras que ofendem ou palavras que abençoam? Pensamentos puros ou impuros diante de Deus? As nossas palavras são de bênçãos ou de condenação para a vida do meu irmão? Eu só sei criticar, falar, murmurar e falar mal da vida do irmão. Qual a minha ação diante de Deus? São ações íntegras. Qual a minha motivação é correta? E minha vida familiar, o que é que eu tenho que corrigir? O meu casamento é santo? Como é que está a criação dos meus filhos? O meu lar honra a Deus? Meu lar é um altar de Deus? Sim ou não? Não responda. Como é que está a sua vida profissional diante de Deus? Como é que está a sua vida profissional diante de Deus? Como está o seu testemunho diante de Deus? Como é que está a sua ética nas pequenas coisas? Está abrindo espaço para o que não presta? Está abrindo para entrar um pecadinho? Está abrindo espaço, brecha, que depois você não consegue fechar? Como é que está a sua vida, na vida digital, que hoje o mundo é digital? Pureza no que você assiste? Ou você só assiste porcaria? Nada que edifica? Como é que está a sua santidade nas redes sociais? Você tem que remir o tempo com a tecnologia e glorificar mais a Deus com a sua vida. Como é que está o seu testemunho online hoje? Seu corpo é do marido, mulher. Seu corpo, homem, é da mulher. Está numa exposição aberta hoje no Instagram? Está errado. Repense novamente sua vida, suas práticas. Nós temos que repensar tudo isso hoje. Por quê, pastor? Porque hoje houve arrependimento, houve conversão, hoje houve restauração e houve refrigério na vida da igreja. Como é que está a nossa vida nessas coisas? Como é que está o meu evangelismo pessoal, relacional com o irmão? Quando foi que você fez a última visita a um irmão? Repense. Eu quero ser visitado. Nunca visitou ninguém. Repense a sua vida. Orou pelo seu irmão que está passando necessidade, por os enlutados, pelos sobrecarregados, pelos doentes. Você pensa que está fazendo para o pastor? Não, é para Deus. O que está em jogo é minha vida espiritual. Como está o seu amor por Cristo? Como é que você está servindo os necessitados, que está às vezes do teu lado? Como? Como é que está a minha vida? Eu sou sal e luz diante de Deus. Como é que eu mantenho o renovo, o acesso ao avivamento? Como está a minha vigilância espiritual? Como está os perigos que apagam o fogo do Espírito Santo, que abafam o Espírito Santo de Deus? O orgulho espiritual é o primeiro dele. Tem muitas pessoas que acham que chegaram. Não chegou ainda. Você está a caminho. Prossigamos e avançamos para o alvo. Estamos avançando. Você está se comparando com seu irmão? Faça primeiro a sua parte. Ore pelo seu irmão. Não seja uma boca que condena. Olhos que envenenam. Como é que está a sua vida? Há um relaxamento espiritual? Está querendo voltar para os velhos hábitos? De onde Deus te tirou? Do império das trevas? Está querendo voltar? Está querendo cair novamente? Aonde já caiu uma vez? Não basta as exortações de Cristo? Se acomodou? Como é que está a minha vida? O cuidado de Deus em nossas vidas, com tudo. Querem voltar? Querem ter disputas de poder dentro da igreja? Competições dentro da igreja? Falta de amor dentro da igreja? Ou querem ter um discipulado intencional na vida do irmão? Eu vou cuidar daquele que anda do meu lado. Eu vou andar com ele, eu vou segurar na sua mão.
Por quê, pastor? Porque houve arrependimento. Por quê, pastor? Porque houve conversão. Por quê, pastor? Porque houve refrigério. Por quê, pastor? Porque houve restauração. O que é que nós queremos? Discipular intencional, discipulado intencional, ensinar e preparar pessoas. A modelagem do que eu vivo, eu prego para o meu irmão. Prestação de contas, vocês pensam que tem algum ministério avulso aqui da igreja? Não tem. Tem que prestar conta. Primeiro com Deus, depois com o líder espiritual. Não existe ministério avulso. Está havendo multiplicação na minha vida. Eu estou tendo dependência contínua do Espírito Santo de Deus. Coloque aqui, Amanda. Minha amada irmã Amanda. Gálatas 5:25, eu quero ler com a igreja. Gálatas 5:25. Vamos lá, igreja? Se vivemos e andemos. Vivemos e andemos, igreja do Senhor. Andemos no Espírito. Também vivemos no Espírito. É isso que Deus quer. Nós temos que ter dependência dEle, diariamente. Homens e mulheres transbordando do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que Ele quer para a sua igreja. Sensibilidade à sua voz. Ouça a voz de Deus que foi falada hoje. Obediência imediata, rendição constante diante de Deus. E nós encerramos com algumas aplicações para as nossas vidas, para que nós possamos pensar. Pedro proclamou: arrependei-vos, arrependam-se e se convertam. Para quê, pastor? Para que haja tempo de refrigério. Para a tua alma, para a tua vida, para o teu casamento, para os teus filhos. A garantia de refrigério, é de renovo espiritual, é de avivamento na tua família. Meu amado irmão, irmã, arrependam-se e venham, experimentem. O convite é para vocês experimentar o refrigério que foi derramado na vida dessa igreja. O renovo espiritual, a restauração da igreja, a restauração de laços espirituais. É isso que Deus quer. Essa promessa não está condicionada e distante, não. É um convite presente e urgente para agora. Experimente, venham experimentar o refrigério. Você está sedente? Venham. Está sedente? Venham. Venham experimentar. Como está a nossa vida espiritual hoje? Está sedente? Venham. Eu quero recomeçar, pastor. Venham, experimente. Venham, experimente. O que é que João diz? O que é que Jesus está com sede? Venham. Venham a mim, bebam e nunca mais terão sede. O refrigério para a alma está sendo derramado hoje na vida da igreja. O problema é, nós estamos dispostos a pagar o preço? A pagar o preço? Que preço, pastor? Abandonar o pecado em arrependimento, em conversão, disposto a buscar Deus incessantemente? Lembram de Isaías? Eu gosto, prego sempre. Estão com sede, venham, bebam. Todos vocês, venham. Venham experimentar o refrigério para a alma. Você vai responder hoje, agora, ou vai dizer como muitos, não amanhã. Não depois. Hoje não. Hoje não, hoje sim. Hoje sim. É dia, é hora de experimentar a salvação, o refrigério para a alma. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis a noite da salvação. Nós temos que ser testados e desafiados nessa noite. Arrependam-se,
Convertam-se dos seus pecados. É isso que Deus está falando. Busque a Deus enquanto é tempo. Persevere na doutrina dos apóstolos. Continue testemunhando a igreja do Senhor. A promessa permanece. E a promessa está no versículo 19 lá. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, pois, e os seus pecados serão cancelados, apagados, lançados no mar do esquecimento. Deus não mudou. As promessas de Deus não expiraram, não acabam. Só que chegará um tempo que não dará mais tempo. O convite nessa noite é para que você venha, para que você tome, para que você experimente da água da vida, para que você nunca mais tenha sede, para que você possa experimentar o refrigério da sua alma. A verdadeira alegria está no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele, através dEle, nós temos a completa alegria. Para aqueles que são crentes, arrependei-vos, mude de rota hoje. Volte ao primeiro amor, continue prosseguindo e avançando. Para você que não é crente ainda, arrependei-vos. Creia em Jesus Cristo. Para que você possa ter tudo isso aqui, que foi te oferecido nessa noite, esse banquete espiritual, esse banquete da palavra de Deus. É isso que Ele está te oferecendo nessa noite. Para você se arrepender, converter, para que você tenha refrigério na sua alma e restauração completa da sua vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Te louvamos nessa noite, Senhor. E vamos louvar com os nossos lábios. Nessa noite e agora, nesse momento, com os frutos dos lábios que te adoram, Senhor. Vamos te bendizer nessa noite, Pai, com os nossos corações. Porque houve derramamento e refrigério para as nossas almas. E nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. E a igreja canta. E a igreja adora ao Senhor. E a igreja canta e a igreja bendiz o Senhor nessa noite. Com a melodia. Eu não sou mais escravo do medo. Vou cantar também. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, é claro, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu
de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou, de novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. As amarras foram quebradas através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não somos mais escravos do medo. Jesus Cristo já veio, nos libertou e hoje nós somos filhos de Deus, a saber, porque nós cremos no Deus vivo que vive pelos séculos dos séculos. Honra, glória, louvor e exaltação a Ele, porque Ele vive pelos séculos dos séculos, no meio de uma igreja viva, cheia do Espírito Santo de Deus. Cheia do Espírito Santo de Deus, que vai impactar a Aripina. Tudo se fez novo, novos em Cristo Jesus. Uma igreja viva, uma igreja que impacta vidas e pessoas, e uma comunidade totalmente diferente, para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele seja a glória, a honra e a majestade pelos séculos dos séculos. Somente a Ele, a um Deus vivo, vivo que está no meio dessa igreja. E a igreja vai despertar, e a igreja vai mudar, e a igreja vai fazer o diferencial. Um Deus vivo que está no meio de nós, está sobre nós e é por nós. Não é um Deus de mortos, não, mas é um Deus vivo no meio de uma igreja viva, cheia do Espírito Santo de Deus. Cheia do Espírito Santo de Deus.
A pegada será esta em 2026. Essa, uma igreja viva. Somos um. Somos um. A igreja de Cristo, viva e militante, com o estandarte do Evangelho na mão, com a pregação da palavra. Viva! Viva! Uma igreja que vive através do Rei da Glória, Senhor dos Senhores, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele honras pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos em nome de Jesus. Te louvamos por essa noite, Pai Santo. Te bendizemos, ó Deus, por causa do Teu amor, pelo Teu cuidado com a Tua igreja, porque a Tua igreja tem mais de 50 anos de história e vai continuar impactando Araripina, Pernambuco, Brasil e o mundo. Teu nome será glorificado através dessa igreja, pela vida de cada um desses que se faz presente, ou daqueles que estão em casa ouvindo essa pregação, esse louvor genuíno, aonde os anjos cantam também nesse momento, glorificando ao Rei dos Reis. Uma igreja viva, uma igreja que milita, uma igreja que ama de fato e de verdade. Uma igreja que foi forjada com os alicerces de Cristo Jesus nosso Senhor, aonde Ele é a pedra de sustentação, a rocha eterna dessa igreja, aonde nós glorificamos a Ele com as nossas vidas, com os nossos bens, com todo o nosso ser. Louvado seja o Teu nome, Pai. Exaltado para todos sempre seja o Teu nome, meu Deus. Honras, glórias, louvor e adoração ao Teu nome. Somente ao Teu nome. Que o Senhor abençoe, ó Deus, os nossos amados visitantes. E que eles possam entender que vida, eternidade com Deus somente através de Cristo. Para que haja arrependimento, confissão de pecados, conversão dos maus caminhos. Para que haja refrigério, para que haja restauração total, que eles possam vir até Ti nessa noite, ó Deus, confessando que o Senhor é o único e suficiente Salvador da vida deles, que não há salvação em nenhum outro nome dado nos céus ou debaixo da terra, somente no nome de Cristo. Somente por meio dEle e através dEle, somente Ele é a água da vida que sacia a nossa sede, o pão da vida que mata a nossa fome espiritual. Somente através dEle, por meio dEle, que pessoas possam se render hoje diante de Ti, ó Pai, através da Tua palavra que foi proferida nessa noite, através dos louvores entoados ao Teu nome, através da adoração da Tua igreja, mas principalmente pela pregação da palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando. Que vá de encontro, ó Deus, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. A igreja continua orando. Há alguém nessa noite que entendeu a palavra de Deus e quer entregar a sua vida a Jesus com convicção dos seus pecados, para que haja restauração completa. Há alguém nessa noite que entendeu a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, e diz: eu quero me render a esse Senhor, eu não consigo mais aguentar, o meu coração é do Senhor. Há alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar nessa noite. Se há alguém, levante de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Alguém nessa noite convencido do pecado, da justiça e do juízo, com convicção de que esse Deus é um Deus de vivos, não de mortos. Alguém nessa noite com convicção: pastor, eu creio, mas eu estou com vergonha. Depois me procure lá fora. Eu tenho convicção, pastor, eu creio nesse Cristo dessa igreja, eu creio que o meu Redentor vive. Me procure, não perca a oportunidade de se reconciliar, de voltar para os caminhos do Senhor. É hoje a noite da salvação. Eis o tempo oportuno,
Eis o dia aceitável do Senhor. Eis a noite da salvação. Ainda na tua presença, Pai Santo, nós te louvamos nessa noite, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelas tuas misericórdias, ó Pai Santo, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa da igreja se despede em Cristo Jesus, nosso Senhor.